Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós nessa bela noite de adoração ao Senhor. A noite que o Senhor tem falado aos nossos corações e continuará a falar nesse momento. Parte da sua palavra, registrada por Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 19. Aí, crianças, eu peço que vocês prestem atenção no texto que eu vou ler, que é o ensino de Jesus. Vocês vão desenhar o que Jesus está ensinando, ok? Então, prestem muita atenção na leitura. Você que está com sua Bíblia aí, leia na sua Bíblia também, para que você consiga fazer o desenho sobre o que Jesus está ensinando, ok? Combinados? Então, prestem bastante atenção, todos nós, na leitura da palavra de Deus. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então essa história, esse é o ensino de Jesus, crianças, que vocês vão desenhar à medida que vocês entenderem. Vamos orar, irmãos? Senhor, que essas palavras de Jesus ecoem em nossos corações. Conhecido do nosso Mestre, do nosso Redentor,
permaneça transformando cada coração durante a exposição da palavra. Que cada um de nós aqui, Deus, possa compreender, pelo poder do Teu Santo Espírito, os desígnios do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu iria pedir para as crianças desenharem. A minha ideia inicial era o seguinte: crianças, desenhem o que preocupa a vida de vocês. Essa é a minha ideia. Aí eu conversando com um dos meninos da igreja hoje, eu fiz justamente essa pergunta para ele: qual é a sua preocupação? A resposta dele foi: não tem preocupação. Não tem nenhuma não, pastor. Até agora não tem preocupação na minha vida. Depois eu fiquei pensando sobre isso e a gente vai entender por que ele não tem preocupação na vida. Então por isso que eu mudei. Desenho que vocês entendem desse texto. Mas nós somos diferentes, irmãos. Nós, quando chegamos na fase adulta, nós nos preocupamos. E na fase adulta, um pouco mais uma criança, um pouco mais amadurecida, ela já começa a ter as suas preocupações. Nosso Senhor Jesus estava aqui a discursar sobre a vida daqueles que seriam considerados seus discípulos. E nesse discurso do Sermão do Monte, Jesus já tinha falado a respeito do caráter do cristão. Um caráter que seria de tal modo impactante. Primeiro, que você poderia ser até perseguido neste mundo por causa desse caráter cristão. Segundo, que esse caráter cristão te leva a ser uma grande influência nesse mundo. Em um mundo cheio de trevas, você sendo um cristão, no caráter, você ilumina esse mundo. Você tempera esse mundo como um sal sobre a terra. Depois Jesus fala sobre a obediência, que é o reflexo do caráter. Se você tem um caráter cristão, você vai se dedicar a obedecer à lei de Deus, a qual ele não veio quebrar, pelo contrário, ele veio cumprir toda a lei de Deus, ele cumpriu. E agora designa os seus discípulos que também possam obedecer à lei do Senhor. E obedecer à lei, nós já vimos isso, no contexto do discurso de Jesus, é muito mais do que regras. É a disposição do seu coração em agradar o nosso Deus. E nesse sentido de agradar a Deus, Jesus continua o discurso falando sobre práticas piedosas, práticas que eu posso demonstrar diante de Deus, que de fato eu sou um cristão, que de fato eu tenho obedecido à sua vontade, e num relacionamento com Ele eu quero mostrar isso. E aí então ele coloca 3 práticas piedosas, que é o dar esmolas, a oração e o jejum. Todavia Jesus diz que essas práticas, elas podem ser práticas pecaminosas, se eu faço elas de modo hipócrita, se eu faço elas de modo fingido, se eu faço essas coisas não pensando no Deus que está me vendo, mas pensando nos homens que estão ao meu redor, e desejando então receber elogios, aplausos, reconhecimento das pessoas. Então ele faz esse alerta. Nós devemos, de fato, dar esmolas, orar, jejuar, mas com o pensamento certo. O pensamento no Senhor, e não em nosso egoísmo, e não em nosso ser. Por isso, que a partir do versículo 19, irmãos, ele começa a falar sobre nosso coração. Ele começa a falar sobre a nossa vida particular. Uma vida que muitas vezes não vai ter reflexo ou ser visível aos olhos humanos. Jesus vai começar a falar aqui, irmãos, a advertir a nossa vida contra os pecados da ganância, materialismo, em relação à preocupação que decorrem de prioridades mundanas que são mal colocadas em nossa vida. Nosso Senhor Jesus vai exigir dos seus discípulos uma lealdade inabalável,
uma lealdade aos valores do seu reino estabelecido, e uma confiança nesse reino. Então, diante disso, Jesus fala das preocupações da nossa vida. Em especial aqui, ele está falando da preocupação dos discípulos, dos crentes. Essa palavra que ele menciona aqui, meus irmãos, essa pregação de Jesus, esse discurso agora, não é para os incrédulos, é para aqueles que creem no seu nome, aqueles que sabem quem ele é. Por isso que ele vai nos orientar sobre as preocupações da nossa vida, que são inevitáveis. Como eu disse mesmo, nós nos preocupamos com muitas coisas nessa vida. Mas a pergunta é, quais são as suas preocupações? O que tem ocupado a sua mente, o seu coração, o seu esforço? Jesus aqui vai enumerar duas preocupações que nós temos. Ele vai falar sobre os nossos desejos e sobre as nossas necessidades. Se a gente observar, é de fato isso que envolve a nossa vida. É aquilo que nós desejamos e aquilo que nós necessitamos. E aí Jesus vai nos ensinar como lidar com cada uma dessas preocupações que têm ocupado a nossa vida. Então, quais são as nossas preocupações? Primeiro, Jesus coloca aqui, a primeira preocupação é os nossos desejos, os meus desejos. E aqui, quando Jesus vai ensinar sobre desejo, ele vai fazer uma dupla exortação. Uma de forma negativa, que é o versículo 19. Depois ele vai fazer um modo positivo, que é o versículo 20. E traz 3 elucidações a respeito dos desejos. Versículo 21, versículo 22, 23 e versículo 24. Jesus começa, então, o aspecto negativo dos desejos. Ele vai falar sobre os desejos que nós temos, que são desejos egoístas. No versículo 19, ele vai dizer assim: não acumulem tesouros sobre a terra. Não acumulem tesouros sobre a terra. Nós devemos entender que Jesus, quando ele fala de tesouro, ele não está falando só de dinheiro. Que a primeira ideia que nós temos, quando fala de tesouro, a gente pensa em riquezas. A palavra tesouro, ela tem um vocábulo muito amplo no grego. Ela pode apontar riquezas, mas ela pode apontar tudo aquilo que você tem ambição. E Jesus então ele fala sobre aquilo que nós temos ambição neste mundo, que vão ter efeito somente nesse mundo, o tesouro sobre a terra. Talvez o seu tesouro seja de fato dinheiro. Aquilo que você mais deseja seja o dinheiro. Mas pode ser a sua família. Pode ser o tesouro que você está acumulando sobre a terra, é a sua casa. Pode ser a sua profissão. Pode ser até mesmo política. Ou até mesmo religião, como nós vimos aqui Jesus exortando anteriormente. O tesouro, então, é a coisa para a qual você está vivendo e você será beneficiado por aquilo. Então, quando eu coloco as riquezas como meu tesouro, é porque eu quero ficar rico, porque eu quero ter acesso às coisas, eu quero ter uma vida boa. Quando eu coloco a minha profissão como meu tesouro, porque eu quero reconhecimento, eu quero receber títulos, eu quero receber diplomas, eu quero receber prêmios. Quando eu coloco a religião como tesouro, eu quero receber uma homenagem da igreja, eu quero receber um parabéns da liderança, e seja o que for. Esses tesouros, meus irmãos, são motivados por aquilo que nós queremos para nós mesmos, de modo egoísta. E é isso que Jesus tem preocupado aqui com seus discípulos. O egoísmo que gera valores equivocados naquilo que nós desejamos. Os discípulos não podem acumular tesouros para si mesmos. A palavra de Deus não proíbe, por exemplo, que você acumule recursos, riquezas. A palavra de Deus não proíbe isso.
Porém, ao fazê-lo, você deve ser generoso com esses recursos. Ela não proíbe que você se dedique à sua carreira profissional, mas ao fazê-lo, faça para a glória de Deus, faça com dedicação, que possa beneficiar o outro, faça de tal maneira que não tire o seu tempo para com Deus. A Bíblia também não proíbe que você se envolva com política, mas ao fazê-lo, faça de modo a entender que a política não é redentora, e que ela não pode ser o critério a quem eu devo amar ou não. O que Jesus nos ensina então, irmãos, é que não devemos correr atrás das coisas por cobiça, por egoísmo, pensando só em nós mesmos. Porque quando nós fazemos isso, nós passamos a ser governados por esses desejos pecaminosos, por esses desejos egoístas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele faz esse alerta à igreja. 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que o problema não é o dinheiro, mas é eu colocar todo o meu desejo nos recursos financeiros. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Esses desejos, irmãos, egoístas, Jesus vai nos mostrar aqui que eles são inúteis. Correr atrás disso é perder tempo. Por quê? O versículo 19 continua: porque esses tesouros, as traças, a ferrugem, corroem. Talvez Jesus estava mostrando aqui, ou lembrando um exemplo cotidiano daquelas pessoas, que geralmente eles guardavam em baús os seus tesouros. Não necessariamente dinheiro, mas roupas, por exemplo. Roupas caras, roupas preciosas. E aí, a ferrugem, que é tipo um caruncho aqui no texto, ele corroía a caixa, aquele baú, e aí abria espaço para a traça ir lá e corroer todo o tecido. Aquilo que você guardava de valor, se perde. Aquilo que você tinha como contentamento não vai te satisfazer mais. Sempre vai faltar algo. Aquilo não permanece. Seus desejos se perdem. Perceba que se você, por exemplo, leva a sua vida buscando ter um físico, né? Ser forte. Você leva a sua vida tentando beleza, se parecer assim, um galã, a modelo. Você leva a sua vida com muita genialidade. Isso tudo se perde. Eu estava conversando com uma irmã sobre a situação da mãe dela, que está acamada, não consegue fazer nada sozinha, não consegue raciocinar adequadamente mais, mas com toda certeza ela teve isso na juventude, e se perdeu agora. E muitas vezes nós corremos, irmãos, atrás dessas coisas, atrás desses desejos. Jesus diz ainda que ladrões escavam e roubam. A ideia de escavar aqui é que as paredes das casas, da maioria das casas, né, da Palestina no primeiro século, eram feitas de tijolo de barro. Então, para entrar dentro da casa, eles ficavam cavucando, e entravam e roubavam. E a gente está sujeito a isso também, né? Apesar de toda a segurança armada, cerca elétrica, câmeras, a gente vê muitos casos aí de assaltos, roubos. Tem um pastor lá de Caldas Novas, que estava postando lá que ele foi assaltado em Caldas Novas, roubaram o carro dele. Alguns irmãos até conhecem o pastor Silas, ele postou lá. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Faz parte, perdemos as coisas nesta terra. Não há garantias em nossos desejos egoístas, irmãos. Porque se não for um ladrão, pode ser uma doença, pode ser uma falência, pode ser uma guerra, pode ser a própria morte.
E esses desejos egoístas, você não leva depois da morte. Provérbios 23, versículo 5 nos diz aqui: você quer pôr seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, né? Lembrando até a propaganda, como a águia que voa pelos céus. De modo positivo, Jesus vai falar dos desejos agora, celestiais. Os desejos nós podemos qualificar também como desejos eternos, versículo 20. Mas ajuntem tesouros no céu. No contexto judaico, no judaísmo, quando você vivia na prática de boas obras, na prática de obediência a Deus, é como de fato você estivesse acumulando tesouros junto a Deus. A eternidade era contemplada como a casa do tesouro para a qual os justos irão. E é esse significado que Jesus está trazendo aqui. Pense em fazer as coisas como se houvesse uma casa de tesouro no céu, e lá você vai desfrutar de tudo que você viveu aqui. É o que eu faço nesta terra, mas que vai repercutir no céu. O que eu desejo para a minha vida, que possa levar a isso. Por exemplo, quando o meu coração, o meu desejo, a minha preocupação é de praticar as obras justas do Senhor, é de sofrer por causa do Evangelho, é me dispor a perdoar o meu irmão, é me dispor a estar junto a Deus o tempo todo. E presta atenção, irmãos, que o próprio Jesus já havia dito isso, que estas coisas têm recompensa. Volta lá no capítulo 5, versículo 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. No capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechado a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que está em secreto lhe dará a recompensa. Versículo 18. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então o próprio Jesus já tinha mostrado alguns desejos do nosso coração, que mostram esse acúmulo de tesouros no céu, mas há outros inúmeros. Por exemplo, atos de bondade, atos de generosidade, o ato de compartilhar, meus irmãos. Nós falamos sobre riquezas, recursos. Se Deus me dá esses recursos, e elas não são o meu desejo, mas meu desejo é servir aos outros. Olha o que Paulo diz aqui a Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro, que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Esse tesouro celestial, esse desejo celestial, ele não se perderá, porque é o próprio Deus que é guardião destes tesouros. Versículo 20 diz assim: no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Nós sabemos do texto bíblico e cantamos: estou bem certo que Ele é poderoso para guardar em meu tesouro até o dia final. E Jesus mostra então que esse é o ponto de vista da glória, é olhar atentamente para a nossa esperança eterna, é desejar as coisas do alto. O que ele vai ensinar nesse momento, a partir daqui, é que não dá, irmãos, para eu ter esses dois tipos de desejo ao mesmo tempo. Não dá para eu ter os desejos egoístas
e os desejos celestiais ao mesmo tempo. Não existe essa possibilidade. Porque um desses dois desejos vai tomar conta da sua vida. Olha o que ele vai mostrar aqui a respeito da disposição do seu coração, da sua mente, do seu serviço. Versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E a palavra utilizada, coração, aqui, dá a ideia do centro da pessoa, abrange a mente, as emoções, a vontade, tudo o que motiva a pessoa. Então, se o seu tesouro, o seu desejo é egoísta, toda a sua vida está dedicada a isso. Se o seu desejo, o seu tesouro é celestial, toda a sua vida se direciona para esse lado. Assim, o tesouro mais querido da sua vida controla sutilmente, mas infalivelmente a direção e os valores de uma pessoa. Eu conheço algumas pessoas que eles oferecem a ideia que o coração deles, o tesouro deles, é, por exemplo, time de futebol. Como é que você percebe isso? É quando o time perde. Já viu aquele tipo de pessoa que quando o time perde, fica mal-humorado, briga com todo mundo, quando o time perde, se revolta. Eu sou um torcedor de futebol, torço muito, mas se um dia, até porque o meu time, se eu ficar frustrado com o meu time, não vai dar muito certo, mas se toda vez que meu time perde, eu ficar dessa maneira, irmãos, a Juliana tinha que ter muita paciência. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? O que motiva a sua vida? E Jesus continua a mostrar um exemplo, versículo 22, para a gente compreender melhor. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? O olhar de uma pessoa, como ela olha, é o que Jesus está tratando aqui. Jesus qualifica os olhos como bons. Uma outra tradução que a gente poderia colocar aqui é olhos sinceros, olhos simples. Qual é a ideia de Jesus? Nosso olho, ele é constituído, irmãos, de tal maneira que você é capaz de captar e visualizar só um objeto de cada vez. Embora nós tenhamos uma visão panorâmica, mas eu não consigo falar exatamente como estão os microfones aqui. Eu não consigo nem enxergar as cores deles desse lado. Mas agora, se eu olhar para a nossa irmã Maria de Jesus aqui, eu consigo ver corretamente a roupa que ela está usando, o tom de roupa que ela está usando. Meus olhos estão direcionados para ela. É o olhar simples que nós temos. O que Jesus diz é isso. Como eu estou enxergando a vida? Eu só sou capaz de enxergar plenamente uma coisa. Eu não consigo enxergar duas coisas. No aspecto do texto, eu não consigo enxergar ao mesmo tempo o desejo pecaminoso e o desejo celestial. Não dá. Se eu tento olhar para o meu egoísmo, para os meus desejos, eu não vou conseguir olhar para os desejos de Deus. Se eu olho para os desejos celestiais, eu não vou olhar mais para os desejos pecaminosos, egoístas. E aí Jesus diz que o seu olho direciona todo o seu corpo, toda a sua vida. Se você tentar, irmão, dividir o seu olhar, não vai dar certo. Por exemplo, vai dirigir. Eu espero que os irmãos não façam isso. Você está dirigindo, papá. Sabe o que eu estou falando, né? Está dirigindo lá e está assim, ó. Dá certo isso? E a estatística diz aí, o número de acidentes é enorme. Aquele fica distraído com o celular dentro do carro. Por causa disso. Porque você não vai conseguir se dedicar.
aos dois do mesmo jeito. É um ou outro. E geralmente esse um é esse aqui, né? Que está assim, né? O trânsito, Deus que guarda. É isso que Jesus está falando, não tem como. Você vai bater. Você vai se acidentar se você tentar seguir duas direções. E aí o versículo 24, ele fala sobre o serviço. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus agora vai explicar que por trás da escolha entre dois tesouros, onde os depositamos, as duas visões, onde fixamos nossos olhos, agora está a coisa mais básica: seu Senhor, a quem você vai servir. Tanto Deus como riquezas aqui, meus irmãos, representam Deus representando o desejo celestial e a riqueza, o desejo egoísta. Ambos aqui, eles estão na ideia de, não de empregadores, mas de senhores de escravos. Você como empregado, você pode ter um trabalho, dois trabalhos. Tem gente que tem até 3 empregos. Você pode ter. E esses empregos não vão entrar em conflito. Mas escravo, não tem não. O escravo só tem um senhor. E é isso que Jesus está dizendo. Você não pode ser escravo de um e escravo de outro. Não dá. Aí entra em conflito. Ou Deus é servido com uma devoção sincera, ou não é servido de forma alguma. Por isso, qual é a sua preocupação? Se você se preocupa com seus desejos pessoais, egoístas, você não está servindo a Deus. Não está. John Stott, falando sobre esse texto, sobre essa divisão, ele diz o seguinte: no final, só existem 2 tipos de desejo. Alguém pode ser ambicioso para si mesmo ou para Deus. Não há uma terceira alternativa. E a questão é, irmãos, sabendo disso agora, porque ficamos desejando as coisas da terra, sabendo que não durarão nada? Porque nos preocupamos em desejar essas coisas, sabendo que elas passam? Por que nós não desejamos as coisas celestiais, onde sabemos que só há pureza, júbilo, santidade, felicidade reservados para nós eternamente? Por que não desejamos as coisas de Deus? Essa é a primeira preocupação dos nossos desejos. Mas uma segunda preocupação que Jesus vai colocar aqui são as nossas necessidades. Talvez aqui Jesus pegue todo mundo. Talvez os desejos, você seja uma pessoa mais simplória, mais simples, você não tem grandes desejos. Mas agora não. Isso aqui atinge todo mundo, irmãos. As nossas necessidades. Versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida. Não se preocupem com a vida. Olha que interessante, a palavra vida aqui, ela dá a ideia de algo que precisa ser sustentado, algo que precisa ser mantido. E Jesus está dizendo, não se preocupem com isso. Não se preocupem com essa coisa que vocês precisam manter, que vocês precisam sustentar. Puxa vida, como não preocupar? A gente se preocupa. Mas a questão, irmãos, não é só o se preocupar, é como você se preocupa com isso. Por isso que ele vai usar a palavra aqui, ansiedade. Não andeis ansiosos. Essa ansiedade é um sentimento perturbador. Sabe aquele sentimento que te tira o sono? Você vai deitar e você dorme preocupado e nem consegue dormir direito pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer. É um estilo de vida que Jesus fala aqui, um estilo sem segurança nenhuma. E as Escrituras, irmãos, indicam que tal ansiedade, em última instância, é fundamentada na falta de confiança em Deus, na falta de confiança nos propósitos do Senhor.
Então, o argumento de Jesus é que devemos confiar em Deus quanto à nossa vida que precisa de sustento, que tem necessidades. O apóstolo Paulo vai ecoar essas palavras lá em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. O que Jesus nos ensina é que nós não devemos deixar o nosso coração, meus irmãos, ser tomado por uma angústia que nos dá medo, uma angústia que traz tormento à nossa alma. Foi isso que ele disse aos discípulos, quando ele estava despedindo deles, que os discípulos não sabiam o que iria acontecer no outro dia, nos próximos dias. O que Jesus fala para eles: não se turbe o vosso coração, não encha o coração de vocês de preocupações excessivas, de coisas angustiantes. Sabe por quê, meus irmãos? Essa preocupação, ela é falsa. Ela arrasa o seu coração, ela destrói os seus nervos. Ela te destrói, em vez de trazer sustento a você, ela te derruba. Então, o nosso mestre, ele vai nos ensinar a observar, a aprender com a própria revelação dele. Primeiro, ele vai tratar para olharmos para a nossa própria existência. Depois, ele vai nos mostrar como Deus cuida da criação. E depois ele vai nos mostrar sobre o próprio reino de Deus, que nos dá essa segurança. Então, o primeiro argumento de Jesus aqui é a nossa própria existência. Versículo 25, continua: quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Ambos, vida e corpo, nós recebemos de Deus sem contribuirmos nada para isso. Ou aqui alguém se deu a própria vida, ou alguém constituiu o seu próprio corpo. Foi Deus que nos fez. Então, se o Deus Criador te fez, por que você vai duvidar que Ele vai te sustentar, se seu corpo e a sua vida são muito mais importantes do que roupas e comida? Se Ele te fez com essas necessidades, te fez assim, Ele vai suprir as suas necessidades. Então o que Jesus nos ensina: olhe para a sua existência. Se você já existe, é providência de Deus. Se Deus cuida do que é o mais difícil, você vira a vida, Ele não vai cuidar também das coisas menores do seu dia a dia. Perante Deus, irmãos, nenhuma angústia é tão grande que Ele não possa resolver. Nenhuma necessidade tão pequena que Ele não possa ver. Ele sabe do que nós necessitamos, porque Ele nos fez. E é uma ofensa contra o Senhor, meus irmãos, se nos preocuparmos e se nos angustiarmos de modo temeroso, porque é inútil você se preocupar. É inútil você se preocupar com as suas necessidades de modo ansioso. Sabe por quê? Se preocupar com as coisas dessa maneira não muda nada na sua vida. É o que ele vai falar no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é mais ou menos a distância do cotovelo até o dedo, a ponta do dedo médio. É algo curto, né? Uma medida curta. Nem essa medida curta você consegue adicionar na sua vida por você mesmo. Então por que você está se preocupando de modo excessivo? O ensino então do nosso Senhor é para que não enchamos nosso coração com essas preocupações, porque não vão resolver nada, pelo contrário, vai trazer mais sofrimento, mais tristeza no nosso coração. E aí Cristo aqui, Ele dá mais um exemplo para nós aprendermos.
que a própria criação, cuidar de Deus na sua criação, versículo 26, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, no entanto, Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Versículo 28, e porque se preocupam com o que vão vestir, observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Presta atenção uma coisa aqui, muita gente leva para o outro lado desse texto. Jesus está ensinando aqui para a gente não se preocupar, já que os pássaros e os lírios não trabalham, pega essa parte aqui. Para que nós vamos trabalhar? A gente não precisa trabalhar. Deixa o governo nos sustentar. Deixa a igreja nos sustentar. Para que eu vou trabalhar? Se Deus vai cuidar de mim mesmo? Não é isso que Jesus está ensinando, meus irmãos. O ensino dele não é para que fiquemos desocupados. O ensino dele não é para que fiquemos desocupados. É para que fiquemos despreocupados. A questão não é que os discípulos não precisem trabalhar, porque os pássaros trabalham. Você acha que Deus vem lá e coloca a comidinha na boca de cada pássaro? Eles voam atrás do seu alimento e eles encontram, porque Deus dá esse alimento. Eles não precisam se preocupar. A Bíblia, ao contrário, ela exorta o trabalho. Quem não quiser trabalhar, também não coma. E preguiçoso vai ter com a formiga. Naturalmente, então, irmãos, nós temos que trabalhar. Porém, a preocupação não nos garante a vida. Os discípulos aqui, eles podem fortalecer ainda mais a sua fé quando se lembram que Deus é num sentido especial, como Jesus coloca aqui, o seu Pai. Versículo 26, o Pai de vocês. E presta atenção, Deus não é pai dos pássaros. Deus não é pai dos lírios. Ele é seu Pai. Nisso que eu fiquei pensando quando a criança me respondeu, por que ela não tem preocupação? Porque ela confia no Pai, confia na mãe, que vai providenciar tudo o que ela precisa. Por isso, quando nós somos crianças, nós falamos isso. Não tem preocupação, porque meu Pai está providenciando, a minha mãe está providenciando. É isso que Jesus fala. Para que vocês vão se preocupar? Se o Pai de vocês está providenciando tudo. E ele tinha dito isso antes, lá no capítulo 6, quando ele ensina a oração. Aqui no capítulo 6, na verdade, né? No versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como é que começa a oração? Pai nosso, nosso Pai vai nos suprir. Nem as aves, nem as flores, Deus cuida. Interessante das flores, dos lírios, que eram muito comuns no campo, e eles enfeitavam o campo. Era uma beleza você olhar para os campos de lírios. E Jesus fala que nem Salomão, que tinha dinheiro, tinha recursos, tinha todos os estilistas dessa terra, não se vestiu com a beleza dos lírios. Mas os lírios, quando eles envelhecem, e envelhecem rápido, são jogados no fogo. E nós, irmãos, nós também envelhecemos, e rápido também, mas não somos jogados no fogo, somos conduzidos pela glória eterna. Então por que eu estou preocupando excessivamente com as minhas necessidades hoje, se eu sou um filho de Deus? Não é admirar que Jesus aqui, de modo até gentil, ele se refere aos discípulos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E ele vai concluir com a ideia do reino, que é também um testemunho desse cuidado de Deus sobre nossas necessidades. Versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos.
Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. A questão aqui, irmãos, não é de não nos preocuparmos com as necessidades físicas, muito menos com os luxos implícitos nos versículos anteriores, porque tal preocupação sugere que nossa existência se concentra e está limitada a essas coisas. É como se a nossa existência fosse limitada aos nossos desejos e necessidades. É muito mais do que isso. A nossa vida é muito mais, meus irmãos, que as coisas dessa terra. Nós fazemos parte agora de um reino estabelecido pelo próprio Cristo. É o que ele vai nos dizer, versículo 33, perdão. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. O reino de Deus, o reino dos céus aqui, é a própria presença de Deus. Por quê? Porque esse reino está presente. Então, busquem a Deus em primeiro lugar. E você cantou aqui nessa noite: eu te busco, te procuro, ó Deus. Que é o desejo do nosso coração, é a necessidade da nossa alma maior, é buscar a presença de Deus. A sua necessidade maior, meu irmão, minha irmã, não é a sua comida, a sua bebida, a sua roupa. A sua necessidade maior é a presença de Deus em sua vida. Sabe por quê? Porque é isso que você vai ter na eternidade. A sua roupa se perde, a sua comida se perde, a sua bebida vai embora. Até hoje eu fiz uma bagunça na casa de um irmão lá, eu derrubei uma tampinha dentro da garrafa de suco, acho que o senhor nem vai prestar mais. Não presta mais. Mas quando eu busco a Deus, isso vai ser eterno. Quando eu busco o seu reino, o reino é eterno, e ele já existe no nosso meio. E será consumado quando Jesus voltar. E esse reino se estabelecerá para todo sempre. Buscai primeiro o reino de Deus, mas também a sua justiça. E justiça aqui não é você se justificar, mas buscar a justiça nesse contexto é se submeter em plena submissão à vontade desse Deus que você busca. Aí o seu caráter, a sua influência, a sua obediência, a sua piedade serão conforme prescritos por Jesus ao longo deste discurso. Então eu busco fazer a vontade de Deus. Então a minha necessidade é falar para o Senhor: o que eu preciso no dia de hoje ao levantar é fazer a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor vai me dar um pão, eu sei que o Senhor vai dar meu café, o Senhor vai dar a roupa limpa para eu vestir, o Senhor vai dar meu trabalho, o Senhor vai estar comigo durante esse dia. Então preciso é do Senhor, essa é a minha necessidade. Porque os gentios, os que não confiam em Deus, que não têm Deus como Pai, é que procuram essas coisas, vão se perder em primeiro lugar. Então, portanto, versículo 34, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Deus cuidará de ti, nós cantamos, mas nós não sabemos amanhã, ainda temos a incerteza do amanhã. Porém, quando entendemos que Deus cuidará de nós, nós não teremos a preocupação com amanhã. A preocupação com os infortúnios de amanhã não faz sentido, irmãos. Porque o hoje já tem muita coisa para ocupar a nossa cabeça, a nossa atenção. Até porque quando nós nos preocupamos com amanhã, com os temidos infortúnios de amanhã, isso que você teme, pode ser que nem aconteça. Esse é o problema da ansiedade. A ansiedade tenta trazer um futuro que nem existe. Então não se preocupe com o amanhã. Se o amanhã trouxer novos problemas, que a gente não sabe o que pode acontecer, haverá uma nova graça de Deus em nós para enfrentar esses problemas.
Ele cuidará de você. A implicação do ensino de Jesus é que não devemos tentar evitar riquezas ou evitar de cuidar das nossas necessidades. Não, você tem que seguir a sua vida nesse sentido, mas que essas coisas não podem dominar o seu coração. Os nossos desejos, eles devem estar em Deus. O Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que as nossas necessidades sejam levadas, irmãos, diante de Deus o tempo todo. O Salmo 55, versículo 22, lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. É isso que Jesus nos ensina. Os desejos do nosso coração devem se submeter ao desejo do coração de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele não desejou de forma egoísta. Ele não desejou as coisas dessa terra. Nós vemos o texto aqui de Filipenses 5, Filipenses 2, versículos 5 a 7. Jesus que, cantamos na verdade, né? Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. A Ele que estava destinado à alegria, Ele troca a alegria pela cruz. Ele troca qualquer desejo egoísta pelos desejos do Pai, pelos desejos do reino de Deus. Ele desejou o estabelecimento desse reino, e Ele o fez pela sua própria vida. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nosso Jesus, irmãos, que não tinha onde reclinar a cabeça, mas teve todas as suas necessidades supridas pelo Pai. Inclusive, a sua vida sempre esteve nas mãos do Pai, tanto que o Pai o tirou da morte. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que em Jesus nós temos a solução de todas as nossas preocupações. 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. E nele temos o nosso tesouro eterno. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para ser revelada no último tempo. Deseje a Jesus. A sua necessidade é Jesus. 3 aplicações para nós, irmãos. A primeira, ecoando o que nós falamos, acumulem tesouros no céu. Exerça atos de amor, atos de misericórdia, atos de compaixão sobre essa terra. Quando você demonstra amor ao próximo, você evita o egoísmo do seu coração. Quando você se preocupa com o irmão que está do seu lado, você vai desejar menos, de forma egoísta, para a sua vida. Eu já vi muitos irmãos testemunharem isso. Eu desejo comprar uma casa maior para poder receber os irmãos. Eu sei que é sincero o coração deles. Desejo ter um carro maior para poder dar carona para alguns irmãos. Eu sei que muitos têm um desejo sincero nisso. Percebo que o desejo, apesar de ser coisas materiais, ele muda o foco. Porque você está acumulando, na verdade, os tesouros no céu.
E Deus pode usar, de fato, as riquezas da terra para você promover a bondade no meio das pessoas. Segunda aplicação, peça a Deus satisfação na sua vida. Peça satisfação no seu coração. Aqui cabe muito bem uma oração que você deve fazer, uma oração registrada pela palavra de Deus, a oração de Agur, lá em Provérbios 30. Ele ora da seguinte maneira: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profanar o nome de Deus. A questão é gratidão. Peça a Deus que você tenha gratidão no seu coração. E por fim, ore ao Senhor em sua ansiedade. A ansiedade pode atingir o coração do crente, irmãos. Ela pode atingir. E ela atinge. O Senhor não condena quando isso acontece. O problema é que isso tome conta da sua vida. Então, quando você se sentir ansioso por algum motivo, clame a Deus. Senhor, tire esse sentimento do meu coração. Tire a angústia do meu coração. Me faça entender que o Senhor cuidará de mim. Vamos orar. Senhor, aplica a palavra ao teu povo. Que o teu povo possa entender que os desejos do nosso coração, as nossas necessidades, são supridos no Senhor. Que não haja, Deus, no nosso meio, preocupações excessivas, mas que haja descanso verdadeiro nessa noite. Que possamos olhar para Cristo Jesus e nele sermos supridos em todas as nossas necessidades e anseios. Que o nosso coração se alegre na presença real do nosso Redentor.